partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 22 de julho de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, temos o pastor Emerson de volta, que continuará a fazer a série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Iboldi continuará falando sobre os alimentos que são bons para o sangue. E na receita saudável, aproveitando o gancho da Lily Iboldi, ensinaremos você a fazer uma maionese de soja. O cientista alimentar Tiago Rocha falará sobre que tipo de açúcar nós podemos usar sem prejudicar nossa saúde. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje, nosso dentista Vinícius Mateus nos responderá a seguinte pergunta: dente ciso sempre tem que extrair? Então, o terceiro molar permanente, o mais popularmente conhecido como dente do siso, ele na maioria das vezes ele é indicado para extração, por conta de ser um dente de difícil acesso. O paciente geralmente não higieniza muito bem aquela parte posterior da boca, então acaba que acumula um pouco de comida ali, causando cárie, e posteriormente acaba sendo um dente extraído, né? Então, não que seja um dever extrair o dente do siso. Em alguns casos, o dente acaba nascendo de uma forma normal, não incomoda o paciente, não tem dor, então, se não tem cárie, não há necessidade de extraí-lo. A não ser que o dente comece a incomodar, doer, aí sim, é indicado a extração. Pois é um dente que ele não tem nenhuma funcionalidade, é um dente que infelizmente ele só vem para incomodar, a não ser o paciente que faz uso de prótese, que ele sirva de pilar para a prótese, mas aí já é outro caso, né? Então às vezes acaba que o dente ele nasce, ele erupciona de uma forma um pouco mais inclinada. Então ele acaba que ele empurra os outros dentes. Então por isso que é sempre importante estar indo com frequência no dentista. Ele que vai poder avaliar melhor, solicitar algum exame radiográfico, para poder estar fazendo essa indicação, né? Explicando para o paciente. Então às vezes o paciente está começando a ter um apinhamento, os dentes começam a entortar devido a esse siso, que às vezes ele nem está vendo, por conta dele estar dentro do osso, e ele já está empurrando os outros dentes, né? Então, por isso que é sempre importante estar indo regularmente no dentista.
às vezes também ele não erupciona ou fica um pouco erupcionado e um pouquinho com gengiva em cima, e acaba que inflama essa gengiva, dói, o paciente sente esse incômodo. Então por isso que um dente assim geralmente indica para extração, não indica querer salvar, querer manter dentro da boca, tá? Então sempre cuidar para higienizar bem, devido a essa dificuldade do acesso, passar o fio dental, às vezes acaba ficando um resto de alimento ali, um resto de comida, né? E então sempre dá uma atenção a mais para esses dentes, né? Infelizmente eles só incomodam, beleza? Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês novamente. Por 2 semanas eu tive que me ausentar. Peço desculpa a vocês, mas estamos aqui de volta e estamos continuando aqui falando sobre o Gênesis. Há 15 dias atrás falamos sobre aqueles anjos que foram buscar Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. E agora vamos dar continuidade. Então eu quero que você busque a tua Bíblia em Gênesis capítulo 19, do verso 24 em diante. Na minha Bíblia diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Olha aí a continuidade da destruição de Sodoma e Gomorra. Apenas 4 pessoas foram consideradas dignas de saírem de Sodoma e Gomorra. Mas infelizmente a mulher de Ló não estava com o coração em Deus, mas sim com o coração naquela cidade, nas coisas que aconteciam naquela cidade. E o anjo disse para eles não olharem para trás, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Infelizmente ela ficou para trás. Agora Ló e suas 2 filhas continuam a caminhada. E ficam com medo de ir para Zoar porque tinham medo daquela cidade, mas agora vão para cavernas e habitam ali por algum tempo naquelas cavernas. O que eu quero tirar desta mensagem de hoje é que Deus, ele sabe quando as pessoas, o que passa no coração das pessoas. Quando as pessoas são capazes de ter uma vida ao lado de Cristo, ao lado de Deus ou não. E com certeza nos próximos versos e capítulos que vamos ler na semana que vem, nós vamos ver que não tinha ninguém habilitado para sair daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas porque Abraão pediu a Deus, Ló e suas 2 filhas e esposas foram retiradas dali. A esposa logo em seguida já entregou seu coração e virou uma estátua de sal. Mas Ló e suas 2 filhas continuaram um processo. Tentaram ali morar nas cavernas. E a semana que vem vamos ver o que aconteceu. Algo muito ruim aconteceu.
Mas quero agora que você se concentre na esposa de Ló. A esposa de Ló acompanhou todo o processo dos anjos na casa, a invasão daqueles homens querendo tirar os anjos da casa para terem relações com eles. Ela percebeu a maldade de todo aquele povo. Os seus genros não quiseram vir juntos, preferiram ficar na cidade, mas mesmo assim ela, quando viu o fogo caindo sobre a cidade, ela quis olhar, porque o coração dela estava naquela cidade, onde as coisas muito ruins aconteciam. Deus nunca destruiu nada, nem permitiu pessoas serem mortas nas guerras ou qualquer outra situação. Se aquele povo tivesse ainda a vontade de mudar de vida. Mas Deus conhece os corações e viu que ali não tinha ninguém que quisesse mudar de vida. E a pergunta é: como está o teu coração hoje? Você tem tentado mudar a sua vida? Tem tentado ser uma pessoa melhor? Se afastar do álcool, do cigarro, das drogas? Você tem tentado se afastar da prostituição, da pornografia? Eu sei que essas coisas estão hoje bem comuns no nosso mundo. Talvez tão parecido como Sodoma e Gomorra, ou talvez até pior que Sodoma e Gomorra. Eu tenho algumas dúvidas ainda se nós já não estamos pior que Sodoma e Gomorra. E eu creio que Deus vai ter que interferir novamente neste planeta. Porque a maldade deste planeta é tão grande, que se isso não acontecer, Deus vai ter que explicar depois para os antediluvianos e também para o povo que viu Sodoma e Gomorra serem destruídas, por que permitiu tanta maldade agora aqui nos nossos tempos. É óbvio que nós temos muitas perguntas para Deus, mas que só serão respondidas o dia que Ele voltar e vier nos buscar e nós poderemos perguntar. Mas você tem lutado contra as tuas fraquezas? Tem lutado contra os teus desejos ruins? Nós temos desejos muito ruins no coração. A maldade com os animais, maltratando os idosos, maltratando as crianças. Nós sabemos que isso é muito errado, mas muitas vezes nós fazemos e permitimos o mal habitar em nós. O que eu quero que você hoje faça é: reflita um pouco na sua vida. Você tem ajudado os necessitados? Tem cuidado das pessoas doentes, dos carentes? Você tem amado a tua família? Tem amado a tua esposa, amado o teu esposo? Cuidado dos seus filhos, amando os filhos e mostrando o amor que você recebeu de Deus e agora também transmite aos filhos? Tem muitas pessoas que não receberam dos pais o amor desejado, o amor que é uma necessidade para todos nós. E estão repetindo a mesma coisa com os filhos. Eu quero alertar você hoje para ser diferente. Aquilo que talvez você não tenha recebido dos seus pais, tente dar aos seus filhos. Tente amar mais os seus filhos. Se os teus pais ainda são vivos, ame os pais também. Mostre para ele a gratidão, mesmo que você tenha muita coisa para reclamar deles. Mas lembre-se que eles deram um duro danado, fizeram tudo o que puderam para cuidar de você e deixar você com vida. E hoje, se você está aí vivo, está me ouvindo, é porque você teve pais que cuidou de você. Ah, mas eu não tenho pais. Mas alguém cuidou de você no lugar dos teus pais. E essas pessoas precisam ser reconhecidas. Busque essas pessoas hoje. Se você puder ir até a presença deles, dê um abraço neles, um abraço bem apertado e diga o quão importante foi o cuidado deles com você. Reconheça que eles foram uma peça fundamental na tua vida. Isso vai mudar a sua vida e vai também dar um pouquinho de alegria às pessoas que se esforçaram muito para cuidar de você. Sabe que Deus é amor. E se nós amamos a Deus, nós temos que expressar o amor de Deus para outras pessoas. Por isso, mostre às pessoas que você ama cada uma delas.
e tenha certeza que você vai viver muito mais feliz. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para continuar falando sobre os alimentos para o sangue. E hoje vamos a falar sobre o leite de soja. O mais popular de todos os leites vegetais e o mais rico em proteínas. O leite, ou bebida de soja, é o mais nutritivo de todos os leites vegetais. Suas proteínas são completas e sua gordura saudável graças a seu conteúdo em ácido graxo ômega 3. Além das qualidades que todos os demais leites vegetais apresentam, o leite de soja contém 15 vezes mais ferro que o leite bovino. Pode ser enriquecido com cálcio quando industrializado, oferecendo a mesma proporção que o leite bovino. Existem marcas que utilizam soja não transgênica. Não contém hormônios animais, ao contrário do leite bovino, que inclui estrogênio e outros hormônios. Protege contra o câncer de mama, o câncer de próstata, dois dos mais frequentes, e contra a osteoporose. Não favorece o surgimento de alergias, asma e produção de muco como o leite bovino. O leite de soja é o único leite vegetal cujo valor nutricional é comparável ao leite bovino, porém com muitas vantagens mais para a saúde. Até a próxima semana. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Vamos para nossa receita da semana, a maionese de soja. Você ouviu a Jenny falando sobre a importância do consumo da soja. A soja também é uma ótima pedida para aqueles intolerantes à lactose. Vamos para essa receita. Você deve colocar no liquidificador 200 ml de água, uma colher bem generosa de soja em pó, uma pitada de sal, um dente de alho, aí pequeno ou grande, depende do seu gosto aí por alho. Eu gosto muito, então eu coloco um, às vezes até dois. Aí você vai ligar o liquidificador, despejando aos poucos o azeite da sua preferência, pode ser o de oliva ou de milho, da sua preferência, até dar o ponto. Vai soltando bem devagarinho, mexendo esta pasta que vai se formando, tá? Aí depois você pode acrescentar o orégano ou uma salsinha, batendo levemente para que não se dissolva muito. Também poderá variar acrescentando na maionese, junto com o alho, umas 5 azeitonas ou então uma meia cenoura cozida. Se você quiser que a maionese tenha a cor amarelada, mas se quer que fique esverdeada, né? A azeitona no caso. Essa maionese, ela serve para passar no pão, de preferência integral, claro, ou temperar uma salada de batata, uma salada de beterraba, saladas em geral, ou também para comer com uma torrada. E aí você use a sua criatividade para fazer o consumo desta maionese de soja. Bom apetite! O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha.
Que tipo de açúcar eu posso comer? Quantidade de açúcar eu posso comer? O que eu posso comer de açúcar? Quais são saudáveis, quais não são saudáveis? De uma vez por todas, por favor, preciso te ajudar. Sei que está complicado. Me chamo Thiago Rocha, sou biólogo, cientista na área da alimentação. Há muitos anos tenho ajudado as pessoas a tratarem as suas doenças sem fazerem o uso de remédios químicos, somente com a medicina natural, ensinando elas a fazerem os tratamentos naturais. Muito prazer, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Antes de falar de açúcar, deixa eu te dar só uma palhinha sobre o metabolismo dos açúcares no corpo. Só uma palhinha, isso aqui é muito amplo, só um detalhezinho, tá? A glicose sanguínea, você ouviu falar? A glicose é o açúcar do sangue, o médico fala que a glicose está alta, a glicose está baixa. Você faz um exame de glicose para você testar diabético, pré-diabético. Então, essa molécula de glicose se agrupa e forma um agrupamento chamado glicogênio. Glicogênio é o agrupamento de moléculas de glicose. Ficam fixas ali por moléculas de potássio. Quando você precisa, guardadinhas ali, quando você precisa de açúcar, precisei de açúcar, o corpo vai liberar um hormônio através do pâncreas chamado glucagon. Esse hormônio ele vai para o fígado e lá no fígado ele vai quebrar esse agrupamento glicogênio e liberar as moléculas de glicose. Lembrando que o músculo retém 75% do glicogênio e o fígado 25%. Então, olha só, quando você não come o açúcar devidamente, você perde o açúcar do teu músculo. Isso também dificulta bastante o rendimento para quem faz musculação. Dificulta bem? Não, dificulta completamente o rendimento. E a gente vai estudar um pouquinho esse assunto interessante. Então, quando falta açúcar, o teu corpo queima gordura. Quando sobra açúcar, o teu corpo transforma esse açúcar, provavelmente, nem sempre, mas quase sempre, em gordura, através de um processo chamado lipogênese. E uma gordura bem perigosa, que é o triglicerídeo. Que aí é um tipo de gordura bem danadinha, a gente não vai estudar sobre ela hoje. Se falta gordura, se falta açúcar, o teu corpo vai utilizar a proteína para gerar fonte de energia, que é outro processo também. Então, o equilíbrio do açúcar no sangue é muito importante. O problema é o açúcar refinado, que é uma caloria vazia e que se confunde muito como uma fonte de boa energia. Quem sabe instantânea, mas não direta. Então é importante você ter um conhecimento sobre os açúcares de qualidade e os açúcares de não qualidade. Açúcar de boa qualidade vem açúcar mascavo, açúcar demerara. Você pode usar aí utilizar dos cereais, o arroz, é uma fonte energética poderosa. 70% da alimentação dos japoneses, que são o povo que mais vive no mundo, né, 70% é arroz. Nós temos que entender a importância não da bolacha recheada, do açúcar refinado, do açúcar dentro do café esse refinado. Não é sobre esse açúcar que a gente está falando. Isso aí faz muito mais mal do que bem. O corpo nem tem reconhecido bem, ultimamente a gente na ciência tem explicado isso, ou esse tipo de açúcar. Tanto é que ele é chamado de carboidrato simples. É um carboidrato muito simples. Não tem simetria nele. Então, quando eu uso, por exemplo, a sacarose derivada aí da cana-de-açúcar isolada, que é o açúcar refinado, quando eu uso a frutose, que é um açúcar das frutas isolado, fazem muito mal. Agora, quando eu, por exemplo, chupo uma manga, chupo uma laranja, ou até mesmo um suco de laranja que não seja tão concentrado, eu estou ingerindo uma boa fonte de açúcar. Um açúcar realmente que vai manter o equilíbrio do processo de lipogênese, você não vai ter açúcar sobrando. Quando eu pratico atividade física, eu também não permito que o meu açúcar suba. É importante a prática de musculação, atividade física braçal, você ter um equilíbrio nessa questão do açúcar. Mas mais importante que comer açúcar é comer açúcar de qualidade, equilibrar a quantidade de açúcar e fazer atividade física. E aí você não vai nunca ter problema com açúcar. Então, qual tipo de açúcar eu posso comer? Demerara, mascavo, açúcar vindo das frutas, suco de fruta, não tem problema. Se não for muito forte, você pode também estar usando outras estratégias, né, de açúcar, menos açúcar refinado, esse açúcar aí que não presta, que é uma das drogas que mais viciam no mundo. Então se fala muito do processo energético do açúcar, mas esquece que ele é uma droga viciante,
o maior ladrão de cálcio do mundo, o alimento que mais baixa a imunidade do mundo e o alimento preferido de células cancerígenas. Deus abençoe, fique com ele e até uma próxima. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 920007352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.